E você vai deixar a sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar a meditação da palavra do Senhor dessa noite. Números, capítulo número 13. O versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Enviem o líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Ali na nossa tradução está cabeças. Algumas vai estar escrito príncipes. Versículo de número 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Amém, queridos? Pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar alguns versículos da palavra de Deus. Queridos, eu quero a sua atenção aqui, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E este trecho aqui é um trecho bem conhecido da palavra de Deus, que é quando os espias são enviados para ver como era a terra de Canaã. O título, ou se a gente pudesse colocar aqui algum título nessa mensagem, eu gostaria de apresentá-lo para você, que muitas das situações da minha e da sua vida vai exigir uma escolha, um caminho, uma decisão. E aqui é decidir entre a fé e a razão. Aqui nós vamos observar aqui do como é que nós nos vemos quando os problemas aparecem em nossa frente. Você decide com a fé ou você decide com a razão? A fé, ela tem a proeza de você acreditar naquilo que é impossível, daquilo que as nossas mãos não alcançam, daquilo que os nossos pés não podem chegar. A razão, ela diz: não dá, pode, não pode, é possível, não é possível. A razão, ela vai nos dizer: isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. A razão é quando eu decido com aquilo que eu posso ver, com aquilo que eu posso pegar, com aquilo que eu meço com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias forças. Nós estamos aqui diante de uma história do povo de Israel crucial. Moisés e o povo de Israel já estavam há mais ou menos 2 anos que eles haviam saído do Egito. Eles estavam lá no Monte Sinai. Nós estamos vendo, nós já passamos pelo livro do Êxodo, nós estamos no livro de Levíticos, que é o livro que fala a respeito das leis. O povo ficou lá um tempo para que o Senhor pudesse dar a ele as leis, as diretrizes de como eles deveriam agir e ser como uma nação. Agora eles estão aqui, queridos, a um passo de estar na terra prometida. Eles estão a um passo de alcançar a promessa. Eles estão agora aqui, vamos dizer, há um momento de alcançarem tudo aquilo que Abraão, a promessa que havia sido feita ao seu pai Abraão, quando eles ainda nem eram povo. A nação que o Senhor havia prometido dar à terra de Israel, ao povo de Israel, terra que mana leite e mel, lugar de bênção, lugar onde eles estavam aguardando ansiosamente, quando eram escravos no Egito, o cumprimento da promessa. E nós vamos observar então que aí eles chegam lá, e Deus então fala, com Moisés. Moisés então decide enviar 12 homens para espiar a terra, para ver como ela era. E aí nós vamos observar, você pode depois meditar na sua casa, a partir do versículo número 4, aparecem os nomes até o versículo número 15, de cada um representante de cada tribo que foi àquela terra para espiá-la. Eles não eram qualquer um, eram pessoas importantes. A Bíblia chama ele de cabeças, de príncipes, de principais das suas tribos. Eram pessoas que representavam cada uma das tribos de Israel.
Aí então Moisés disse: olha, vão para lá, vão ver como é a terra, veja se ela é vulnerável, veja se ela é fortificada, veja como é o povo lá, verifique se a terra é boa, se tem floresta e tudo mais. Então a palavra de Deus diz, e Moisés ele dá uma ordem: sejam corajosos, vão lá e nos tragam um relatório daquilo que nós precisamos saber para como nós vamos determinar os nossos passos. Quando Moisés ele vai fazer alguns discursos ao povo, lá em Deuteronômio capítulo 1, ele relembra essa história. E ele diz assim, o versículo 21 do capítulo 1: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor Deus dos seus antepassados lhes disse. E ele de novo diz: não tenham medo e nem desanimem. Então a ordem era o quê? Determinação. Deus está entregando para vocês a terra prometida, não tenha medo, não desanime. E aí então nós vamos observar a leitura da palavra, voltando ao capítulo 13, a partir do versículo 25, a Bíblia vai dizer então que eles passaram 40 dias lá espiando aquela terra. Eles viram o fruto dela, observaram como eram as pessoas, e depois de 40 dias, eles então voltam para passar o relatório. E é interessante, querido, que quando eles voltam da terra, a Bíblia diz que eles voltaram carregando os frutos, e um cacho de uva era tão grande que eles vieram carregando de 2, para poder chegar, de tão grande era a abundância daquela terra. E aí eu fico imaginando aqueles 12 homens voltando, depois de verem tudo que eles tinham visto, e aí talvez contemplando tudo aquilo que Deus havia prometido. Eles vão dizer: não, olha, a terra lá é boa, a terra verdadeiramente mana leite e mel. Olha o fruto da terra, olha quanta coisa boa lá tem, olha lá como aquela terra produz. É realmente tudo aquilo que Deus falou para nós que seria. Mas eles colocaram um mas tem um problema: o povo lá é gigante, as pessoas lá são enormes, nós nos sentimos como se fôssemos formigas perto delas. E aí então a Bíblia diz que o medo e o pavor tomou conta de 10 daqueles principais que voltaram para a terra. E aí então nós vamos observar aqui que o interessante, que uma palavra negativa, ela pode mudar e inflamar toda uma comunidade. Observe que todo o povo então estava na expectativa da volta daqueles 12 homens. O que eles vão dizer para nós? Como é que a terra é? Nós estamos chegando. Talvez nas casas ao redor as pessoas diziam no meio das suas famílias: olha, já está chegando a hora. Talvez alguém dizia: não, vamos aqui abrir um enxoval novo para a gente poder colocar na nossa cama, no nosso quarto, na nossa mesa. Não, mulher, não vamos abrir nada agora não, porque nós vamos ter que fechar, porque nós já estamos indo para a terra prometida. E a expectativa toma conta do povo. Aqueles 12 homens chegam, e imagina um alvoroço naquela comunidade. Aleluia. Está todo mundo comigo aqui? Imagina então um alvoroço naquela comunidade. As pessoas viram que eles estavam chegando, e aí você pode imaginar todas as pessoas saindo das suas casas, e começou o povo a aglomerar, porque eles queriam saber a resposta daqueles 12 homens. E nós vamos observar então, que eles começam dizendo que olha, o povo lá que vive é poderoso, versículo 28, as cidades são fortificadas e são muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os amalequitas. Versículo 31, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E eles espalharam os israelitas um quê? Um relatório negativo. Nós fomos lá, a terra devora os que nela vivem, todos são de grande estatura. Vimos também os filhos descendentes de Enac, de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então observe que 10 daqueles 12 homens chegaram dando o quê? Um relatório negativo, uma palavra negativa. Não podemos, não temos condições, nós não vamos conseguir, eles são maiores do que nós. Você já percebeu, querido, que hoje, o mundo que a gente vive,
da notícia que chega tão rápido para todo quanto é lugar, como que o pânico ele se espalha tão rapidamente? Você já percebeu que como a teoria do medo, do pânico, ele se espalha? E a gente que começa a ficar preocupado com tanta coisa, a gente nem entende de economia, mas começa a falar no jornal que está estourando bolsa, que não sei aonde baixou coisa, que a Petrobras perdeu 30% do seu valor. A gente não entende nada, mas aí quando começam a falar que o país está em crise, que vai quebrar isso, você já começa a ficar preocupado. Meu Deus, e agora? Você já começa a conversar, Juarez, você viu a notícia ontem, a bolsa caiu. Eu nem entendo de bolsa, não sei nem o que significa, se é bom, o dólar está alto, está baixo. Eu começo a conversar, custódio, o dólar aumentou, rapaz, mas nós vamos fazer? Eu nem sei, querido, como que aonde que isso pode realmente afetar a minha vida. A gente está conversando e falando, porque o pânico começa a tomar conta da gente. Palavras negativas, e agora eu vou perder meu emprego, aí a empresa vai fechar, porque não sei o que vai fechar, e aí a gente já começa com o apavoramento. Esses 10 homens fizeram a mesma coisa, chegaram diante do povo, a terra é boa, o lugar é como Deus falou, mas a gente não pode entrar lá. Os homens são gigantes, nós não temos condições de lutar contra eles. E aí diz a palavra que o povo começou então a entristecer, a chorar e a murmurar contra Moisés e Arão, porque receberam uma palavra negativa. Observe que Josué e Caleb não, eles não, que isso, para com essa história que Deus não vai dar, vamos para lá, Deus vai nos fazer conquistar, Deus nos prometeu, Deus é conosco, nós temos condições de ir lá e ganhar e tomar posse da nossa terra. Mas a palavra que foi dada negativa já havia inflamado todo o povo, porque eles resolveram decidir pela razão e não pela fé. Quantas vezes que eu e você nós perdemos tantas coisas na nossa vida porque a gente resolveu agir com a razão e não com a fé? Não posso, isso não é para mim, isso não é para minha família, esse emprego, não, é muita coisa para mim, nem vou lá concorrer. Tem um amigo, um conhecido de uma outra igreja, que ele que ia prestar concurso para trabalhar de marronzinho. E aí um dia ele apareceu na igreja todo triste. E aí um ancião da igreja chegou perto dele e falou assim: mas qual que é o seu problema? O que está acontecendo? Eu estava me preparando para o concurso, mas fiquei sabendo que só vai ter uma vaga. Só tem uma vaga. Aí o irmão perguntou para ele: mas você precisa de quantas? E aí essa palavra mudou a perspectiva dele. Ele foi lá, fez o concurso e passou. Está lá trabalhando até hoje. Então, querido, se ele tivesse, realmente, rapaz, é difícil, se fosse você nem ia prestar concurso já é difícil e tal, e aí começa a ficar para negativar, nem vou tentar, talvez saia desempregado. E aí nós vamos observar que do quanto é terrível a gente começar a dar ouvido para que as pessoas falam e não dar ouvido para as promessas e a certeza daquilo que Deus fala para nós. O perigo de nós ouvirmos as pessoas dizendo: não vai, você não tem condições, isso não é para você, ao invés de ouvir o Deus que fala: eu estou contigo, vai à frente, vai adiante, porque a terra que está lá é tua. Aí a gente vai observar que eles fizeram o quê? Entraram em pânico. E aí lá no capítulo 1, versículo 26 de Deuteronômio, Moisés diz o que? Vocês não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor. A ordem era para entrar, mas eles fizeram o quê? Se rebelaram, desobedeceram a ordem de Deus, porque não tiveram fé. E aí nós vamos observar o quê? Olha só, a visão de quem é negativo aqui nesse texto. Não podemos, são grandes, parecemos gafanhotos, não vai dar. E aí nós vamos observar o que vai acontecer, versículo 32, apesar disso vocês não confiaram no Senhor o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite, numa nuvem de dia. O que Moisés estava dizendo? Vocês não confiaram no Deus que trouxe vocês até aqui.
Quando a gente ouve e dá crédito a uma palavra negativa, que a gente começa, o pânico entra no nosso coração, a gente se esquece daquilo que Deus já fez por nós. E o povo acabou de sair do Egito, Deus havia enviado aquelas 10 pragas, o povo saiu de lá rico, porque foi lá despojar os egípcios, o Deus fez eles passarem no meio do mar. Imagina você, querido, você chegar lá em Caraguatatuba e colocar o pé no mar e Deus fala, passa aí, meu filho. Parece coisa inimaginável, mas Israel passou por isso. Aí o povo está no deserto, estamos com sede, Moisés vai lá, bate numa rocha, sai água. Estamos com vontade de comer carne, Deus manda lá um monte de codorniz e dá carne para eles. Estamos com fome, Deus faz chover pão do céu. Nós vamos lutar, tem um povo contra nós, amalequitas vêm contra nós, o que nós vamos fazer? Vai lá Moisés orar e o povo vai, derrota os amalequitas. E aí agora estão para entrar na posse da terra e se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Como que aí você observa que a palavra de pânico, a palavra negativa ao nosso coração, nos faz esquecer a tudo aquilo que Deus já fez por nós, querido. Nunca se esqueça que você já passou por muitos e muitos problemas e você está aqui até hoje. Porque Deus, a mão poderosa do Senhor, te sustentou até aqui. Então que nós vamos ver aqui que apesar de tudo que Deus havia feito, eles rejeitaram, se rebelaram, não acreditaram no que Deus podia fazer por eles. O que mais que o pânico e o medo nos traz, querido, quando a gente ouve uma palavra negativa e toma posse dela? Aí diz o número capítulo 14, versículo de número 3, não seria melhor voltar para o Egito? Aparece então a rebelião lá no meio do povo, vamos voltar para o Egito. Seja bem sincero, quantas vezes na hora da prova você se arrependeu? Ou melhor, você pensou em voltar, em desistir de ser crente? É nesse momento que a gente se encontra vulnerável, que o diabo vem e fala no nosso coração, no nosso ouvido, aí, para que ser crente? Aí a prova anda diante de você. Quando você estava lá, não tinha. Quando você era do mundo, não tinha. Volta para lá, lá é melhor, lá você estava bem. Quando a gente que começa a agir pela nossa própria razão e não quer viver a nossa vida pela fé, a gente começa a fazer o quê? A querer voltar para trás. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para onde a gente estava. Vamos ser escravo de novo. Querido, no meio da adversidade, olha para o céu e não fica olhando para a terra. No meio da adversidade, confia nas promessas que Deus fez para você, a qual dela o que eu nunca deixarei você sozinho. No meio da prova, lembra do Salmo 23 que você recita de cor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí ele termina, ele me faz chegar aos pastos verdejantes. E aí nós vamos observar aqui que na hora do aperto, na hora que a coisa apertou, a razão está falando mais alto, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para trás. Aí em Hebreus capítulo número 10, finalzinho, versículo número 35, Deus fala o seguinte: o meu justo viverá pela fé, e se ele se retroceder, eu não me agradarei dele. E aí ele fala: nós não somos dos que retrocedem, a gente vai para cima. Quem é você, querido? Você é uma pessoa que realmente acredita que Deus é o Deus impossível? Na hora da adversidade, você está olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para trás para ver se aquele momento era melhor do que hoje? Se você retroceder, querido, Deus não se agrada de você. Deus não se agrada daquele que para no meio do caminho.
Deus não se agrada daquele que não acredita e não crê nas suas promessas. Veja então, querido, porque o versículo de número 9 do capítulo 14: não sejam rebeldes e não tenham medo. A palavra do Senhor está nos ensinando que nós devemos acreditar no Senhor, seja qual for a circunstância, ainda que tudo ao nosso redor possa dizer que não. Ainda que todas as circunstâncias possam parecer contrárias, você olha para o lado não tem porta, você olha para o outro lado não tem porta, você olha para frente não enxerga a porta, você olha para trás não enxerga a porta, você se acha que está num lugar sem saída, mas de vez em quando a gente vem na igreja, a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar, Ele abre portas, a gente canta e tem, como é que é o louvor? Abre portas de madeira, chaves de água, a gente canta umas coisas dessa, mas na hora do aperto a gente fecha o olho e não consegue enxergar nada, e a gente se rebela contra a vontade do Senhor. Então veja que as consequências de se não obedecer e não ter fé e confiança restrita em Deus. O que vai acontecer mais para frente? Diz a palavra: o Senhor se ira. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 10 do capítulo 14, que Deus queria fazer o quê? Destruir o povo. Moisés, eu não aguento mais esse povo rebelde, eu não aguento mais esse povo não entender que eu estou aqui para abençoá-los, mas toda vez que eu abençoo e faço um milagre, eles reclamam, eles voltam, eles retrocedem. Moisés, eu vou exterminar esse povo, vou começar do zero com você. Moisés vai lá, intercede pelo povo, diz: não, Senhor, tenha misericórdia, não extermina teu povo não, é teu povo. E aí Moisés clama pelo perdão, mas houve o castigo. O versículo de número 24: apenas o meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que fui observar, e seus descendentes a herdarão. Aí diz a palavra no versículo 23: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Deus então que dá uma sentença para aquele povo. 40 dias que eles ficaram lá espiando, agora serão 40 anos vivendo num deserto. Você pode imaginar, querido, você estava na porta da bênção, e de repente agora você está no deserto, só porque não acreditou. O que Deus fala é: vocês disseram que não ia entrar, que o povo lá era muito grande, que eu não podia colocar vocês lá, agora vão morrer todo mundo no deserto. Você pode imaginar o que é você viver 40 anos debaixo de uma penitência, ou de uma consciência pesada? Vai para lá, vai para cá, só vê areia, e aí você podia lembrar: nossa, lá tinha terra prometida, podia estar plantando a minha horta, podia estar agora criando meu gado, podia estar lá no meu cantinho, né, com uma fonte de água, com a minha casinha já pronta, né, com meus móveis já tudo no lugar, o marido trabalhando, a esposa cuidando da casa, os filhos trabalhando, criando galinha, criando os passarinhos, comendo, né, já o filezinho, tudo lá, o ovinho, aquela coisa boa, a salsinha, a cebolinha, o tomate, o manjericão, eu não sei mais o que eu vou falar para você. E eles estão aonde? Comendo areia no deserto. Comendo areia no deserto. Imagina você viver 40 anos debaixo de uma maldição assim. E aí de repente começa: vamos enterrar mais um que não acreditou na promessa. Vamos enterrar mais um que não acreditou na promessa. Imagina toda aquela geração, os filhos enterrando seus pais, vivendo uma consciência, eles não acreditaram na promessa. Morreram no deserto, que com ali a mão para alcançar a bênção, e morreram todos sem tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Por quê? Porque não tiveram fé, porque não acreditaram, porque não honraram ao Senhor. Muitas das vezes a gente fica capengando a nossa vida porque a gente não honra a Deus.
porque a gente não acredita em Deus, porque a gente não acredita que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez ao nosso coração, e a gente vive patinando no deserto, dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, e só vê deserto. Mas olha a diferença de quem acredita. A Bíblia vai nos dizer então que Deus falou para Moisés o quê? Olha, apenas Calebe e Josué vão entrar na terra. De toda essa geração, apenas Calebe e apenas Josué, porque eles fizeram o quê? Eles honraram o meu nome no meio do povo. Eles me honraram. E Deus, que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele cumpre e honra aqueles que o honram. Passou 40 anos no deserto. A Bíblia diz então que lá quando Calebe vai entrar para tomar posse da terra, que ele já tinha 85 anos. Se você subir aí 40, ele tinha 45 anos aqui nesse tempo. Aí depois de 40 anos, ele vai lá, agora Josué substitui Moisés, que devia ter perto dessa idade. Josué agora lidera o povo, as batalhas vão ganhando, vão conquistando, agora tomam posse da terra. Calebe vai lá e bate na porta da tenda de Josué. Josué, diga, meu amigo, só nós dois ficamos, né? Deus é bom, cumpriu a promessa. Pois não, Calebe, eu quero tomar posse até que Deus falou que era minha. Eu quero aqui o meu pedaço de chão que Deus falou que era meu. Ele prometeu para mim que a terra onde eu tinha ido, colocado o meu pé, era minha. Eu vim tomar posse daquilo que é meu. Josué, me dá minha terra, minha porção, meu quinhão. Vai lá, filho, toma, conquista. E o que ele diz? Eu sou um velho, já estou passado, não aguento mais. Não, eu tenho a mesma força do dia que nós fomos lá, Josué. Eu estou com o mesmo vigor, estou com a mesma vontade, estou com a mesma fé. Eu vou lá tomar posse daquilo que é meu. Por quê? Porque ele acreditou, querido. Viu toda uma geração morrer no deserto, mas ele disse: não, aquilo que Deus prometeu é meu, eu vou tomar posse, eu quero a minha terra. E a Bíblia diz que Calebe foi lá e tomou posse daquilo que lhe havia sido prometido. Demorou 40 anos para tomar posse. Toda aquela geração sofreu por causa daqueles 10 homens. Presta atenção, porque Jesus vai falar lá no Novo Testamento que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Todas as vezes que vem alguém começa a colocar uma coisinha de nada, uma picuinha, um probleminha, uma palavra negativa, inflama tudo. E aquele povo pagou por causa dessa inflamação. Aquele povo morreu, ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque foi inflamado pela palavra negativa. Toda uma geração morreu, toda uma geração foi sepultada, porque não acreditou naquilo que Deus havia falado. Prefiro dar ouvido para o homem. Querido, muitas das vezes a minha, a sua decisão não vai afetar só você, vai afetar a sua descendência também, vai fazer mal para a sua família, vai afetar a sua esposa, vai afetar seus filhos. Uma decisão ruim pode mudar o destino de muita gente. E aqui foi uma geração inteira de 600 mil homens que a palavra diz que saiu do Egito, foram as mulheres e as crianças. Toda uma geração foi mudada, foi morta por causa de uma palavra negativa, de se ouvir algo que não era agradável a Deus e se rebelar contra o Senhor. Então, querido, fique debaixo da promessa e fique sempre ouvindo a voz de Deus. Não dê ouvido para o homem, querido. Não dê ouvido para as pessoas que querem nos tirar do caminho de Deus. Não dê ouvido para as pessoas que dizem que você não pode, que você não vai conquistar, que você não tem direito. Você tem sim, querido. Tem uma promessa para você, que pode ser individual. Alguém veio, Deus usou uma pessoa e lhe deu uma promessa. Essa é sua, individual. Mas tem uma promessa para todos nós, a promessa da igreja, a promessa da bênção, a promessa que está escrita na palavra do Senhor, que nós devemos tomar posse todos os dias, querido, porque Deus é o Deus fiel. Quando Salomão ele vai lá e ele constrói o templo ao Senhor, ele diz assim: nenhuma das boas palavras que o Senhor prometeu ao seu povo, até o dia de hoje, nenhuma delas deixaram de ser cumpridas.
nenhuma delas. E é por isso que Deus vai dizer aqui no mesmo livro de Números: Deus não é homem para que minta. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Por um acaso Ele disse não vai fazer? Por um acaso Ele promete e não cumpre? Deus não é igual a mim e a você, querido. Deus é diferente. Deus é fiel. A sua palavra se cumpre. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Como é que você está olhando as suas adversidades, querido? Como que você olha os gigantes que estão aí ao seu redor? Eles são grandes? São. Mas daí você pode dizer aquela palavra: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está com eles. Golias era gigante, um homem de 3 metros de altura. Eu não consigo imaginar olhar para alguém com 3 metros de altura. E o povo apavorado. 40 dias lá, o Golias, mano guerreiro, e todo mundo lá tremendo as pernas. Vai um rapazinho, um jovenzinho, que ainda não tinha experimentado a guerra, só sabia mexer uma funda, só sabia tirar pedra. Ele olha para aquele gigante: quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Golias, você vem contra mim com escudo, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Davi não olhou para gigante, Davi olhou para o seu Deus. Davi não olhou para Golias, ele olhou para Deus. Josué e Caleb não olharam para os gigantes, eles olharam para Deus. Eles lembraram que havia um Deus que faz coisas sobrenaturais. Então, se eles são grandes, Deus é maior e vai derrubar tudo que está à nossa frente. E é por isso que eu preciso olhar para as coisas da minha vida com a fé. Para de ficar olhando as coisas com a razão. A fé, querido, exige de nós coisas impossíveis. Coisas impossíveis. Como que nós estamos hoje? Fique de pé comigo. Circunstâncias podem estar abalando a minha vida hoje. Circunstâncias podem estar abalando a sua vida hoje. As pessoas dizendo: não dá, você não pode, você não vai conseguir, você nasceu para ser derrotado, isso aí é só para quem é inteligente, é só para quem tem estudo. Não, isso aí é só para quem, não é, cursou tal escola. Isso aí para você, ó, se aquete no teu canto. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, querido, e você acredita que Deus pode ainda, não sei se é o seu caso ou não, te levar a tomar posse da sua terra prometida, a terra da sua promessa, eu quero convidar você a vir aqui à frente para receber a nossa oração. Eu quero convidar você, que a agir com fé e começar a contemplar o gigante cair. Eu quero desafiar você, que a vir aqui com a sua fé e começar a dizer: o meu Deus é maior do que o meu problema. Deus é maior do que a minha adversidade. Ah, eles são grandes, são gigantes, eu não posso. É verdade, eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode. O Deus que eu acredito pode. O Deus ao qual eu honro pode. O meu Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, que faz o mar se acalmar. Ele é o Deus de milagres, aquele que não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E Deus está neste lugar, querido, para mudar a minha vida e para mudar a tua história. Eu quero convidar os meus queridos amigos, irmãos, obreiros, vamos orar pelos irmãos. Eu vou orar daqui de cima, vocês me ajudem orando lá de baixo. E comece agora a acreditar e contemplar que Deus é o maior, para poder fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É uma enfermidade, Deus vai curar em nome de Jesus.
Há uma muralha intransponível, Deus vai derrubá-la em nome de Jesus. Há um gigante, Deus vai colocá-lo no chão. Há uma coisa talvez que você acha que você não pode, você está aguardando, continua firme igual Caleb e tome posse da terra prometida. Soberano, alamae, benepash, alamae, panalasu, kamai, keleva, sharaba, nere, panagayo, benelevisai. Lai tome tetinimidaya do kilamae, benavasi. Rai kalamando ki vo que malashe, canalaio de canto, lamedori que bene. De onde de sede, lamai, tolar, xene, canalabasei. Lai comandubi di labashei con la maioto remende fa recolos shirikanai con la maioto con nome ne sei ramando e calamaioto cana e shode manas shode manas. O Deus Todo-Poderoso está lamadura e calamaio de vas. O Deus Shalankanan tui calamandalabaserkia. Aqui estão os teus servos Sharalamanalamasubinekai. Aqui estão os teus filhos, ó Pai, com muralhas, com problemas, com dificuldades, com coisas, ó Pai, que talvez a razão está dizendo ao seu coração: ele não merece, ele não pode, não vai conquistar, está demorando, não é mais para mim. Mas nós estamos aqui diante de Jesus de Nazaré, do homem da Galileia, do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, aquele que disse que diante da sua descendência todas as famílias seriam benditas nesta terra, e o Senhor disse que elas seriam abençoadas. Senhor, ainda que o diabo tenha dito que não seria, ainda que as circunstâncias da vida disseram que não, ainda que pessoas ao redor disseram não vai acontecer, oh, grandioso és tu, aleluia. Grandioso és tu. E eu quero pedir agora, Pai, pelos teus servos e pelas tuas servas neste lugar. Oh Deus, honra, Pai, a fé dos teus filhos. E toda vez que nós tivermos que decidir entre a fé e a razão, Senhor, nos ajuda a decidir com a fé. Nos ajuda a tomar posse da nossa herança, Senhor, das tuas promessas. Oh Deus, olha os meus irmãos que estão aqui orando, Pai, e unge as suas mãos, aleluia, para que todo mal, todo impedimento, Senhor, venha começar agora a cair por terra. Devolve a esperança, ressuscita sonhos, Senhor. Traz de volta a alegria. Traz de volta aquilo que morreu, Senhor. Traz de volta aquilo que já foi sepultado, Pai. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Traz de volta para o teu servo e para a tua serva, aleluia. Traz de volta, Senhor, e mostra a tua grandeza. Mostra a tua glória, Jesus. Aleluias. Aleluias. Vem e opera aqui os teus milagres, Senhor. Opera os teus milagres no meio da tua igreja, Pai. Dá vitória para a tua igreja, meu Deus, aleluias. Dá vitória para o teu povo. Aleluias. Aleluia. Quem? Aleluia. Aleluias. Deus é grande, querido, está neste lugar. Aleluias. Grandioso és tu, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Aleluia, cante comigo. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluias.
Quão grande é o teu Deus, querido. Ele é maior do que tudo. Saia daqui em posse da sua vitória, e que toda barreira e muralha seja repreendida em nome de Jesus. Por gentileza.